Agora o professor Cinéas Santos pergunta. Doutor Moraes Souza, não tome a minha pergunta como deboche, brincadeira, eu não faria isso jamais. Mas alguns cidadãos, alguns indivíduos criaram personagens tão fortes, que em determinado momento eles já não conseguem distinguir ou não conseguiam distinguir o que era o personagem e o que era o indivíduo. O Antônio Gonçalves da Silva, Patativa do Assaré, o Ariano Suassuna, que criou um Ariano Suassuna que encantava as plateias, o Tiririca, até o Luiz Gonzaga, segundo o João Cláudio Moreno, vestiu o gibão de Luiz Gonzaga e não tirou mais. O senhor criou o personagem Mão Santa para transitar com mais desenvoltura no meio político, onde quase tudo é teatro, ou o senhor é efetivamente Mão Santa? Não sou Mão Santa. Isso eu tenho respondido a todo mundo. Agora eu digo que sou filho de Mãe Santa. Minha mãe, o pai dela foi muito rico. Tinha 2 navios, botou a indústria. Esse negócio de Federação de Indústrias, Senai e El, vem daí. Ela foi ser terceira franciscana. Minha mãe. Voto de pobreza. Então eu digo, Mão Santa. Então eu vim para cá porque quis, por amor. Eu fui um profissional que a família... Mas eu tive meu valor que eu podia ter sido um playboy. Eu estudei muito. Nos melhores hospitais, nos melhores cursos, Vim para cá porque quis. Quiseram me amarrar no Rio de Janeiro, ir para Brasília e ficar em Fortaleza. Não. Aqui mesmo, doutor Arsenor, que veio, que não quer ficar... Não, vou para aí. Gosto. E já estava apaixonado pela Dalgisa, a Santa Casa. O meu cartão está lá. Então... Quando eu cheguei, tinha um médico de muito valor, Cândido Almeida Ataíde, talvez você tenha conhecido, intelectual. E ele, idoso, e eu novo, tinha chegado do Rio de Janeiro, ele disse, doutor Francisco, Tutóia, a minha cidade, Barro Duro, tem um posto do Fundo Rural no meu nome. Eu acho, cá para nós, que o velho era sabido, naquele tempo o avião caía muito. Se caiu, nós estamos condenados, uns teco-teco do pastor. E ele disse, eu queria que o senhor me representasse. Eu chegado do Rio, peguei o anestesista, uma feira e um pastor e fomos ali para Tutóia. Governador, é que... Sim, mas eu quero só dizer para você. Conclua, por favor. Então, na hora dos discursos, que tem muita solenidade, um presidente de sindicato disse lá, disse que ele não sabia meu nome, sabia, era o doutor Cândido, ele que era famoso, e esse doutor das minhas mãos santas, que me operou e eu estou aqui bonzinho. Aí foi que nasceu, ganhou. Diga. Em Barro Duro, em Tutóia. Aí, Santa Casa, naquele tempo, ia todo mundo para lá. E a freira dizia, não, quem vai me operar não é o doutor Cândido, é o doutor da Mão Santa. Aí entrou na política. Aí ficou a história. Diga, professor Cinéas. O senhor me desculpa, mas eu acho que o senhor começou a gostar de fazer esse papel e o senhor tira proveito disso até com muita habilidade. O senhor vestiu bem o personagem Mão Santa e consegue falar dele como se fosse uma terceira pessoa. Parece o Pelé falando, né? O Pelé, o Patativa falava do Patativa, o senhor fala o Mão Santa como se não fosse o senhor. Criou uma linguagem, criou um gestual, um mise-en-scène que é de um ator. O senhor desculpa se... Não foi lá não, é muito oportuno. Naquele tempo, o voto era no papel. O candidato, mas eu tinha que dar 3 nomes, doutor Francisco Moraes Souza, que é da família, o meu irmão, eu. E Mão Santa caiu. O mais fácil, tinha voto no Maranhão toda vez que eu me candidato, porque atravessava do Rio Federal, Estadual e do Ceará. E aí, quando eu fui, se eu for mudar, Lula é apelido, Sarney é apelido. Aí eu mantive para... sobreviver, porque se você for perguntar em Guariba, você vota no doutor Francisco Moraes Souza, eu acho que as pesquisas não tem, mas se você votar no Mão Santa, tem que... Tornou, não pude mais, como o Lula, como o Sarney, apelido Sarney, ele né, é José do Sarney, o pai dele. Aí eu ouvi esses exemplos, deixei. Agora, a pergunta da Franciele. Bom, candidato, hoje se fala muito em escola em tempo integral. E a aposta desse tipo de escola é a boa qualidade da educação. No seu governo, o senhor pretende implantar escola de ensino integral em todo o Piauí? Pretendo continuar o que for bom, o governo tem que dar continuidade e afastar o mal.
o desastre. Isso aí nós vamos. E vamos. Mas escolas boas têm muitas coisas boas, não é? Primeiro, o professor. Investir no professor, que nós, professor era leigo, professor era normalista. Esse negócio de licenciatura e plena foi com bolsas que o Estado deu pela UESP. Então, qualificando-as, melhorando. E, lógico, até aquela merenda escolar, que é um programa bem feito. E eu fui tão feliz que hoje eu colho. Porque está ali o empresário André, por que o Piauí está em dificuldade? Eu escolarizei a merenda escolar. Não dava para prefeito, não. Para a diretora. E vou lhe dizer, são honestas, professor. Compre o produto local. Boa hora, rapadura, Parnaíba leite. E aquilo fomentou. Agora, nessa campanha, passei em Piracuru, aí um grande empresário lá, não, só tem um voto certo, é o seu, um outro. Ele disse, por quê? Veio muito dinheiro do seu. E eu conheci o empresário. É porque ele tinha panificação, não sei o quê. A diretora comprava lá, tinha fiscalização. Então, a merenda escolar é uma necessidade, é um programa bem feito que tem que ser fiscalizado e pode dar riquezas regionais, como no nosso governo deu. Como garantir que se vençam não só as barreiras de estrutura física, mas que garanta também a promoção da qualidade nesse tipo de escola? Porque como o senhor está falando de merenda escolar, a gente passa o tempo lá em Cocal dos Altos, a gente passa o dia todo na escola. Como garantir que esses alunos teriam... Não, se tiver, as que têm alternativa tem que ter um almoço. Eu estou dizendo, no meu tempo não tinha essas de tempo. Tinha, vamos dizer, aquele acompanhamento daqueles alunos que estão fracos, e era. Mas, se for exitoso, o que for exitoso, vamos continuar e melhorar. O ruim é que vamos. E acredito ser de muito importante, mas vou lhe dizer, o Piauí. Napoleão Bonaparte, está aqui o cineasta que gosta, estava entristecido e a professora disse, ô Napoleão, você está triste? Ele, não, eu tenho investido e a França está dizendo, coloca uma escola de mãe. A escola começa mesmo é na família. E eu quero dizer que eu e a Adalgisa temos sido um bom exemplo de família cristã nesse estado do Piauí. Então tem que ter essa integração toda na educação. A educação começa. Os meninos vão cedo. Eu fui alfabetizado no colo da minha Santa Mãe. Então nós temos que ver o político, o estadista, um todo da educação. O tripé, que isso era um país organizado antes desses 2 anos. Era igreja, que graças a Deus estão florescendo aí. Bem-vindas igrejas cristãs. A escola, que está decaída, né? E a família, que nós precisamos. E eu me apresento aqui como o governador da família do Piauí. Votar em Monsanto e Adalgisa é votar no amor, é votar na família. Agora a pergunta do Robson Guerra. Candidato, nós temos hoje um colegiado de jovens que estão indo à urna pela primeira vez, correto? O senhor disse que é a melhor opção para o governo do Estado. Por que o senhor diz isso? Da onde o senhor tira essa ideia que o senhor é melhor? Eu preciso que o senhor se explique, se apresente para esse colegiado de jovens que estão indo pela primeira vez, assim como a Franciele está indo pela primeira vez às urnas. Por que o senhor é a melhor opção? Num momento, no Piauí, primeiro que eu sou cristão. A Bíblia diz, fé sem obra já nasce morta. A nossa é com obra. É uma vida, vasculhe. E estão aí 78 novas cidades. Você que tem motivo de sofrimento e muito, você é um homem muito bom, porque foi vítima de um trauma que talvez, se eu tivesse sido, eu estaria internado. Você consegue. Mas eu quero dizer de você também eu fui melhor. Esse estado tem uma academia de polícia. Não é só fazer como, tem que qualificar aqui. E tem uma academia civil e de polícia militar, ó, nós que criamos. E quero lhe dizer, há 8 anos não vai ter mais tenente aqui, não. Vamos fazer como o Alberto Silva, buscar gente de poeta. Está fechada, então dá. Porque dei a esse estado, eu, governador do estado,
Eu saía quinta-feira, toda quinta-feira, do palácio, para manter elegância aqui, com os 70. Ia a pé, porque Teresina é quente, ladeira do Uruguai, sozinho com um ajudante de ordem e um amigo. E era essa paz que o governador dava. Fazia isso aos domingos na praia, andava na minha casa do coqueiro só. Então, esse clima que você... Aliás, eu lhe dou é nota 10, porque eu, no seu lugar, eu acho, né, a reação era pior. Mas nós fizemos, além disso, de combater o crime organizado, além disso, nós qualificamos a Academia Civil de Polícia, foi aqui, o governador. E a militar, que está fechada, há 8 anos não tem vestibular, não vai ter tenente. Em relação ao acontecimento comigo, eu tenho uma filosofia de vida, aquilo que não me mata me fortalece. Mas em 1995, no primeiro dia, o senhor também disse que o senhor era a melhor opção para o Piauí. O senhor foi eleito, e bem eleito. Em 1995, o senhor foi eleito governador, o senhor passou 7 anos no governo e foi marcado por diversos escândalos, dentre eles, alguns cargos que o senhor nomeou diversos familiares. A primeira, sua esposa, que presidiu o Serviço Social do Estado, suplente a senador depois que o senhor deixou o cargo, os seus irmãos que teve cargos de grande importância, grande revelia dentro do Estado. Eu pergunto para o senhor, o perfil do seu mandato vai ser da mesma forma que o senhor comissionou os seus familiares em 1995 ou o perfil mudará? De que forma o senhor vai tratar o seu mandato? O Piauí me conhece, você está conhecendo agora. Primeiro, só tem uma nomeação certa, é a Aldalgisa no serviço social. Porque o povo quer, ela fez. Eu não quero ela lá não, ela é comigo, abraçada. Mas o povo quer, ela fez, ela realizou. O que tem de gerinha aí, de cadeira de roda, de óculos e tudo. Então, e o meu irmão, secretário de Fazenda, porque é a pessoa mais honesta que já passou na história da política do Piauí. Daí nós ter sido vasculhados. Não pense que o PT não queria me crucificar, não. Não tem nada. E o outro, os empresários reconhecem. Era secretário meu e bom, João Vicente Claudino. Incentivos fiscais, foi extraordinário. Nós que tivemos a visão de vida. Aí ele teve, né, a vocação política, coloquei meu irmão, não era por nada não, ele era apenas o presidente, tinha sido da Associação Comercial, da Federação das Indústrias, reconhecido. Estou dizendo, coloquei por isso, por mérito dele. Aliás, o mais fraco da família sou eu. O Paulo é melhor do que eu, o Antônio José é melhor do que eu, e a Dalgisa, essa daí, todo mundo sabe. Quando o Mãos Antônio voltar, vai voltar agarrado com a Dalgisa. Ela simboliza a mulher séria do Piauí, a mulher esposa, a mulher decência e a mulher família. Jeane Melo. Candidato, o CidadeVerde.com noticiou nos últimos dias que o senhor tem no seu plano de governo 7 pontos estratégicos para a saúde no Estado. Eu gostaria que o senhor apresentasse de forma bastante objetiva que pontos são esses. É o seguinte, a medicina do Piauí, nós que avançamos mais, nós colocamos o Piauí nas eras do transplante. Você pode dizer, não foi você não, foi os filhos de Ibtage que operaram o coração. Mas isso não acontece sem visão de governador. Então, aqui tem cidades que têm medicina de alto padrão. O governo que descaracterizou. O governo, esses 12 anos, o senhor José Wellington, colocou companheiros, contador, não sei o quê, para dirigir os organismos. Nós não. Fomos profissionais de saúde. Como foi na educação, profissional da educação, como foi na agricultura. Então, é isso. Nós sabemos essas cidades. Picos é avançadíssimo. Eu conheço a estrutura, eu conheço os médicos, a ciência. Então, não precisa vir de lá para cá, de Floriano, de Parnaíba, de Corrente, de Oeiras, não. Nós vamos fazer funcionar, acabar essa medicina da ambulância. Para cá e dá no que deu, acumula, Teresina. E o que fazer também para contagiar, né, os acadêmicos de medicina, você falou bastante aí na UESP, os acadêmicos, os profissionais e o piauiense
que sente na pele, né? São desestimulados no dia a dia pelas falta de estrutura, de leitos, de medicamentos. Como fazer para contagiar essas pessoas? Olha, a medicina foi boa, excelência está sofrendo agora. Parte culpa do governo federal. Eu estava falando com quem dá. Eu acho que o cargo político, o nome diz em português, é mandato. Mandato. É uma missão. Não é para ficar viciado nos cofres, não. Eu estou trabalhando na minha profissão na Santa Casa. Então, o Piauí tem tudo, porque ele tem um histórico de grandeza da medicina. Então, nós temos que fazer funcionar as estruturas que tem. Tem hospitais fechados e hospitais estão funcionando 10%, 20%. Eu te digo, eu te garanto, aí é a minha praia. Os médicos sabem disso. Então, tudo vai funcionar. Quando Mão Santa voltar, tudo vai melhorar no Piauí. André Bahia. Candidato, bem sabemos que a burocracia é um dos maiores problemas para o desenvolvimento industrial e das empresas de qualquer local. E no Piauí nós estamos passando por um problema sério nessa área de burocracia, que é no tocante à Secretaria de Meio Ambiente. Lá chegam 15 mil processos por ano. E para o senhor ter uma ideia, segundo informações que levantamos, possivelmente o senhor sabe, que é tanta informação para um candidato, que lá nós temos engargalados de 6 a 7 mil processos. O que é que nós poderemos fazer para que a Secretaria de Meio Ambiente libere com maior agilidade, porque sem meio ambiente e sem as licenças de meio ambiente, as empresas não se instalam no Piauí. Qual a sua visão sobre isso, por favor? André, eu estou satisfeito, porque realmente eu sou do momento, no futuro ele é um dos melhores candidatos a governar o Piauí. Eu estou vendo a visão. André, para você ver a seriedade, nós fizemos por amor. Eu estou aqui porque quem ama cuida, eu amo o Piauí, os piauienses. Estão me procurando a cuidar dos seus filhos. Um estado que está aí que ele sabe. De mentira, que os dois governadores, um tirou 2 bilhões, só quem sabe escrever esse número é o André, de negócio de dinheiro. Nós aqui não é dinheiro muito. 2 bilhões e outro 2 bilhões. Endividado esse Estado. Abraham Lincoln disse, ensinou, não baseie sua prosperidade com dinheiro emprestado. Então, André, nós queremos te afirmar que nós vamos convocar, vendo? Essa visão eu tenho, que eu fui a única secretaria que eu criei, foi do meio ambiente. Não tinha. Eu não criei para completar a gente, para favorecer, para dar para parente, não. Meus parentes, meus filhos, não tem nenhum empregado de Estado. Estão melhor do que eu não estou reclamando. São empresário, Francisco Júnior, a outra é engenheira, advogada, a outra é advogada, e a outra médica. Então, o que nós queremos dizer que eu criei, mas eu criei para facilitar. Chegava lá e dizia, precisa um procurador, diga, leva 2. Precisa 2, leva 4. Instrumentalizar para possibilitar aquilo que eu criei aqui, a carcinicultura, cultivo de camarão, e tem a dificuldade de ambiental. Já o senhor conclui na volta, pois não, André? Candidato, a sugestão apenas como empreendedor que somos, eu acho que dentro da Secretaria de Meio Ambiente nós temos em torno hoje de 25 pessoas efetivadas. O número é muito baixo para a importância que é a Secretaria. Levar esse número para 60 pessoas não é nada de outro mundo se você olhar a quantidade de pessoas que existe hoje trabalhando para o Estado, para um órgão que vai liberar as coisas. Segundo, efetivamente, como bem o senhor colocou, não tratar politicamente, tem que ser tratado tecnicamente pela importância que é a Secretaria. E por último, eu acho que contratar a consultoria do Brasil Competitivo, que inclusive até Eduardo Campos, que faleceu, foi eleito o melhor governador do Brasil em função muito desta consultoria que é capitaneada por Jorge Gerdau, que inclusive também tinha grande admiração por Eduardo Campos. Eu acho que essas 3 ações dentro da Secretaria, nós teríamos uma grande evolução dentro do estado do Piauí. Olha, a ação procedida, ela funcionou no meu tempo. Instalamos 16 fazendas de camarão, carcinicultura. Isso tudo implicou. E eu era atento e quando o secretário pediu, eu dava, era mais. Isso, a sua observação é clara. Agora tem que ser com isso. Tem que meter nesse Estado que política não é para se enriquecer, não. Política para negócio. Quem quiser enriquecer, vai ser empresário, vai lutar. Olha aí,
meus impostos de renda e tudo. Política é por amor, tu tem uma missão, tu tem um mandato. A pessoal está viciado nos cofres públicos. E saíram aí nesses 12 anos, vocês conhecem pobretões, que eu conheci, não quero citar, e hoje estão os grandes milionários no Piauí. Vamos lá, Eli Lopes, o povo perguntando para o candidato. As perguntas agora, candidato, dos telespectadores são perguntas gravadas que o senhor só escolhe um número de 1 a 10, já saiu o número 10 e o número 1. Número 2. Vamos saber qual a pergunta de número 2 para o candidato Monsanto. Eu sou o Matheus, moro em Lourival Parente e gostaria de saber quais os planos de investimento desde a educação básica até o ensino superior. Evidentemente que a educação é fundamental, né? Eu tenho as minhas crenças, eu creio em Deus, eu creio no amor, que é o cimento que constrói a família, a unidade, não é a instituição criada por Deus. Eu acredito no estudo que leva à sabedoria, que o livro de Deus diz que vale mais do que ouro e prata, e no trabalho que traz as riquezas. O investimento constitucional, ela já tem, um governante tem que obedecer no mínimo 25% dos recursos para investir. Agora, ele tem que fazer o pouco render, ele não tem que ser desvaziado. A merenda escolar, vultosas compras de empresas de fora, o governante ganhar a bola por fora, todo mundo sabe. Eu não, eu dava o dinheirinho para a professorinha. Eu desafio você a dizer a professorinha se esse homem já pediu algum empresário com tantos anos de vida. Isso é decência, existe, honestidade existe, dignidade existe. Esses são os valores cristãos que essa gente enterrou e plantou a corrupção, a mentira e a desesperança. Então nós estamos aqui para reconstruir o estado do Piauí, com você. Mais um número. Mais um número, candidato, já saíram 10, 1 e 2. O senhor pode escolher só o número. O número 4, vamos saber qual é a pergunta de número 4 para o candidato Monsanto. Meu nome é Felipe, moro na Vila Irmã Dulce, sou universitário e gostaria de saber do candidato o que você faria para recuperar as áreas degradadas dos rios Poti e Parnaíba que cortam a cidade de Teresina. Muita emoção. Irmã Dulce, a minha cara. Foi eu e aquela santa do PT, a nossa Trindade, com a confusão toda na igrejinha, Clébio Montezuma, um homem muito honrado, muito decente. E aquilo, eu fui agora lá. E aí você vê quantas coisas. Agora, está aqui, está feito. Para quem é São Tomé? Olha, Robson, o projeto Sanear, rapaz. Esse é o maior do meio ambiente. Você imagina pegar todos os dejetos, não é? Que tem protozoário, bactéria, vírus e tudo, agente patógeno, purificá-lo com a ciência e voltar ao rio. Esse aqui é a grande vitória. Então esse de Parnaíba foi iniciado por mim, um projeto que está se realizando agora. Essa visão nas outras, que nós temos como médico. Eu fiz aquilo para melhorar a mortalidade infantil. Mas um bem é sempre acomodado. Aí Teresina verticalizou-se, os engenheiros construíram, os arquitetos mostraram suas competências, os operaram, apareceram as eras de shopping e tudo. Então nós vamos levar e água potável, que é fundamental para manter aquilo que é mais importante do meio ambiente. Muitas são as maravilhas, mas a mais maravilhosa é o ser humano. Então nós vamos cuidar de todo o meio ambiente, principalmente do ser humano. Vamos na sequência ouvir a pergunta de Gomes de Oliveira, o Galego. Candidato, pelo andar da carruagem, eu tenho quase certeza que a gente vai ter uma campanha de baixo nível. O senhor está preparado para isso?
Não. Eu não vai ter certeza. Por que tu tem certeza? Porque eu vejo toda hora um esculhambando o outro aí. Não, eu não escolhambei ninguém. Não estou esculhambando. Estou perguntando se o senhor espera uma campanha de baixo nível ou não. Não, eu não estou preocupado, rapaz. Olha, eu tenho que ter confiança. Eu estou aqui por quê? Partido pequeno, honrado, honesto, um pequeno país. Mas Deus e o povo vão me eleger governador de novo. E nós vamos reconstruir. Eu não me preocupo, candidato. Eu estou preocupado com o povo. Eu saí só uma vez, me tiraram do governo, porque eu dei água, luz, dei remédio, dei comida. Foi tudo honroso. Vasculharam a minha vida. Não é? O próprio governador que entrou, o Napoleão, diz, olha, pode ter tido como a mão santa, não, ele é honrado. Então, o que eu quero te dizer, aí eu de braço dado com a Adalgisa, sem nada, ganhamos uma senatória e fomos um dos melhores senadores da história desse país. E agora estamos do mesmo jeito, eu e a Adalgisa namorando nas cidades, no banco, o povo abraçando, amando. Não tem negócio de baixaria, não. Nos aproxima, o piauiense é bom, ele quer isso, essa certeza. Da minha parte, não tem, não. O senhor disse também que demitiu muita dondoca na época do seu governo. Não disse disso. O que o senhor entende por dondoca? Você entendeu mal. Eu disse que nesse Estado, por isso que estão a responsabilidade fiscal, tem um número exagerado de pessoas de outras entidades, Banco Brasil, Caixa Econômica, que não são do corpo do Estado, por companheirismo, e de outros estados, tem homem barbudo como tu, também tem mulher bonita, que é o povo que chama do nosso, não é eu. Tem, e que eles ganham dobrado. O Robson não sabe. Quando a gente requisita um funcionário desse, o órgão dá 100 ônus, você tem que pagar o dele, que é caro, entendeu? Que são funcionários caros, e mais um DS caro para justificar. Então, basta tirar esse povo e contratar para a segurança, para nós vivermos num estado de paz e bem, como pregou Francisco de Assis, o santo. Joelson Giordani. Bom, candidato, muitas pessoas têm criticado o nepotismo, apontado o nepotismo como uma forma atrasada de se fazer política. Muita gente tem dito isso. Bom, o Robson até fez uma lista de algumas pessoas que foram colocadas no seu governo que seriam parentes. Mas agora se inaugura uma nova fase, né? Um cenário diferente. Tio e sobrinho disputando o mesmo cargo ao governo do Estado. O senhor não considera inoportuno o senhor e o seu sobrinho estarem disputando o governo do Estado? E o senhor falou que os seus familiares todos são melhores do que o senhor. Isso inclui também o seu sobrinho? Olha, o que eu quero te dizer é o seguinte. To be or not to be. Eu sou a oposição desse Estado. Agora, essa disfarcez de passar a oposição aí no governo federal, fui massacrado. O meu mandato foi tirado de senador. Por esse que é candidato lá em São Paulo, passou 2 meses aqui fazendo. E o Ministério Público mandou me dar posse por 2 vezes. Eu sou a oposição. A oposição engrandece. Eu fui governo quando fui, e sou oposição. Eu sou oposição, olha a minha cara. Eu não sou da mentira, não. É da Bíblia, o sim e o não. Então, eu votei contra. Votei no Edson e mudei logo quando veio aquela reforma previdenciária, que foi um desastre. Aquilo ainda, hoje os velhos sofrem, os aposentados. Morreu a Trindade em consequência do sofrimento que ela teve. Graças a Deus eu estou aqui. Né? A reforma que acabou com os aposentados, com os velhos. É outra história. Então, nós somos desde aí oposição. Oposição mesmo. Você não viu nenhuma declaração. Nunca falei mal de Luiz Inácio, da mulher dele, do filho dele, que todo mundo fala. Você já me viu aqui? Eu vim falar. Não, eu fui ali porque eles queriam o 3º mandato e caiu na minha mão. E eu enterrei o 3º mandato. Ligeiro, com a inteligência e coragem. Não por amor à democracia. A democracia foi criada, tinha que ter divisão de poder e alternância de poder. Quem quer 3, o Chaves estava com 5, Fidel Castro 50 anos. Então, eu não votei no meu sobrinho, eu votei no candidato da oposição, fui senador do 2º e tal. Então,
é um legítimo direito de todos os candidatos disputarem. E eu quero, o meu dever é esse, combater o bom combate. E o do eleitor é vasculhar a vida toda e ver quem é melhor para o Piauí, para os seus filhos. O senhor afirma e reafirma que é um candidato da oposição. O senhor teme que esse parentesco faça com que as pessoas se confundam e imaginem que o senhor tem uma aproximação com o Karnak ou com o seu sobrinho político? Não tenho, eu tenho aproximação mesmo, todo mundo sabe, é com a Adalgisa. Meu sobrinho é um legítimo direito dele, eles têm a vitória dele, as conquistas dele, o partido dele, o meu é outro. Eu não votei neles, eu votei no senhor Silvio Mendes, era o governador, eu e o Heráclito, e fomos sacrificados. Então nós estamos na coerência, nós vamos trazer para o Estado a verdade, nada não. É claro, todo mundo não confunde. Agora, respeito todos. Por que eu não vou respeitar e admirar o próprio sobrinho? Todos eles, eu não falei nenhum mal de ninguém, né? Então, se eu respeito todo mundo, todo cidadão, eu não vou respeitar um candidato a governador do Estado, principalmente, né, sendo sobrinho. Bem, nós concluímos então a entrevista de hoje do Fala Candidato com o ex-governador Mão Santa. Obrigado, Eli Lopes. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, obrigado ao candidato Mão Santa pela entrevista.